Olá, pessoal, tudo bem? A Pro veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, problemas com equações do primeiro grau, capítulo 21, certo? Resolver diferentes equações do primeiro grau. Bom, vamos lá. Analise e compare as equações de cada um dos quadros a seguir. Então, olha só, nós temos o quê? 2m mais 3 vezes 4 igual a 28 e 2m mais 3 dentro do parêntese vezes 4 igual a 28, certo? Primeira pergunta, existe alguma semelhança entre elas? Qual? O que vocês acham? Existe? Sim, existe. E qual é a semelhança? O que vocês acham? Elas têm os mesmos termos, certo? Por quê? Do lado esquerdo da minha igualdade, nós temos o primeiro membro. E do lado direito, nós temos o segundo membro. Tá? Então, olha só, vamos lá. Primeira resposta. A. Então, existe alguma semelhança? Sim. Os termos são os mesmos. Certo? Mas vocês vão verificar que a gente não sabe se elas terem o mesmo termo e ter esse parêntese, se vai torná-las iguais. Porque para ser igual, ela tem que dar o mesmo resultado quando encontrarmos o valor da incógnita, que neste caso é o M. Tá? Bom, vamos lá. Segundo, alternativa B. Qual é a diferença entre elas? É o quê? Parêntese. Ok? Bom, será que o resultado das duas equações são os mesmos? Para isso, nós vamos fazer numa outra folha aqui. Então, nós temos aqui, ó, as duas equações que estão lá, eu trouxe uma folha em branco para fazer com vocês. Quando nós temos uma multiplicação, nós temos que resolver essa multiplicação primeiro. Então, como vai ficar essa aqui? Ó? 2m mais, quanto é 3 vezes 4? 12, certo? Isso é igual a 28. Bom, usando a operação inversa, nós vamos isolar o termo 2m, ou seja, se o 12 está positivo, nós vamos levar ele para o segundo membro negativo, porque a operação inversa da adição é a subtração. Então, 2m vai ser igual a 28 menos o 12. De novo, 2m é igual. Quanto é? Aqui, ó. 28 menos 12 é 16. Muito bem. Só que o que nós temos? Nós temos 2m, que é a mesma coisa que 2 vezes m. Então, nós vamos usar a operação inversa aqui. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, certo? Então, o m vai ser igual a quê? A 16 dividido por 2. Você pode usar fração para representar essa divisão ou assim deitado como a Pro fez agora. Então, o m vai ser igual a quanto? Quanto é 16 dividido por 2? 8. Então, este é o valor de m nesta equação aqui. Vamos analisar esta aqui. Ó. Nós temos o quê? 2m mais 3 dentro do parêntese. Vocês já sabem que quando existe um parêntese, a gente tem que começar por ele. Só que nós temos 2m, ou seja, um termo com incógnita. E o 3, ele tem incógnita? Não. Então, nós não podemos somar esses dois. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos fazer a famosa distributiva, tá? Então, olha só, nós vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 2m e 4 vezes o 3, certo? Vamos ver o que vai acontecer com esta equação aqui. Vamos lá. Vamos montar aqui, ó, 4 vezes 2m. Repare que o 3 é positivo e o 4 também é positivo, então o sinal de mais se mantém. 4 vezes o 3, isso é igual a 28. Bom, o que a gente faz aqui?
multiplico os coeficientes e mantenho a incógnita m. Então, olha só, 4 vezes 2, 8. Então, nós vamos ter 8m mais 4 vezes o 3, 12. Isso é igual a 28. Novamente, usando a operação inversa, nós vamos isolar o 8m aqui. Então, o 12 vai para o segundo membro com sinal negativo. Tá? Então, 8m é igual a 28 menos o 12. De novo, 8m é igual. Quanto que é 28 menos 12? Vimos anteriormente que é 16. Bom, 8m é 8 vezes o m, operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, o m sozinho é o quê? 16 dividido por 8. Ou seja, o m é igual a... Quanto que é 16 dividido por 8? 2. Opa! O que nós podemos perceber? Deu o mesmo resultado? Não. Concluímos então o quê? Que o parêntese, ele muda, tá? Ele muda a resolução, ele muda o resultado da equação. Então, elas não são iguais. Elas são semelhantes, porque elas têm os mesmos termos, porém, temos a diferença do parêntese, certo? Bom, então agora, voltando à nossa explicação aqui, tá? Exemplo 1, ele traz este exemplo aqui, ó. X sobre 6 menos 1/3 igual a 5. Primeira coisa, ele achou o MMC entre 6 e 3, ou seja, o número que está comum na tabuada do 6 e do 3 ao mesmo tempo. Qual que é, gente? É o número 6. E além disso, quando não tem nada embaixo do número, existe o número 1. Certo? Bom, o que que ele fez aqui? Além dele achar o MMC, lembra, é feito aqui, ó, aquela regrinha, ó. Divide pelo de baixo, o resultado que der, faz o quê? Multiplica pelo de cima. Então, nós vamos fazer isso em todos os termos da equação. Olha só, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes x, 1x ou somente o x. Respeite o sinal negativo, porque aqui está negativo, então você tem que manter. 6 dividido por 3, Sala. 2. 2 vezes 1, 2. E 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 5, 30. Muito bem. Bom, agora, o que que vai acontecer? Feito isso, o que que nós vamos fazer? A gente precisa cancelar os denominadores, certo? Então, olha só, cancela, cancelou, ficamos com esta equação aqui, ó, tá? E vamos fazer o quê? Usando a operação inversa de novo, agora o 2 ele está negativo, então ele vai para o segundo membro positivo. X sozinho é o quê? 30 mais 2. O que nós temos aqui, então? Que o x ele vai ser igual a 32. Este aqui é o resultado final, deixa eu só apagar aqui, do nosso x, ok? X igual a 32. Muito bem. Agora, nós temos este exemplo aqui, ó. 2x sobre 5 mais 2 igual a x sobre 4 menos 1. De novo, MMC, olha só. Quando não tem nada embaixo do número, tem 1. Então, vai ter o 1 debaixo do 2 e o 1 debaixo do 1. MMC de 5, 4 e 1. É a mesma coisa que o MMC de 5 e 4. Qual é o número que está na tabuada do 5 e do 4 ao mesmo tempo? É o 20. De novo, Sala, ele fez a mesma... ele fez o mesmo raciocínio. Divide pelo de baixo.
E o resultado que der, faz o quê? Multiplica pelo de cima. Ok? Então, vamos lá. 20 dividido por 5. 4. 4 vezes 2x, multiplica os coeficientes, tá? 4 vezes 2, 8. 8x. 20 dividido por 1. 20. 20 vezes 2, 40. 20 dividido por 4. 5. 5 vezes x, 5x. E 20 dividido por 1, 20 vezes 1, 20. Respeite os sinais entre os termos. Ó, que é mais, continua mais. Igual, igual. Sinal de menos, sinal de menos. Feito isso, pessoal, o que falta fazer agora? Cancela os denominadores, ó. Vamos ficar com esta equação de cima, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer agora, aqui, ó. Ó. Ficamos com esta equação de cima. Bom, nós vamos isolar o termo 8x neste primeiro membro. Para isso, o 40 que está positivo, tá? O 40 que está positivo, ele vem para o segundo membro, o quê? Negativo. Operação inversa. E o 5x que está positivo, tá? Ele vem para o primeiro membro negativo. Por quê? Qual é a ideia, pessoal? É vocês deixar os termos com x em um dos membros e os números no outro membro. Então, aqui nós consideramos o 8x e o 5x aqui invertendo o sinal de 5x e os números no segundo membro. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui, ó. Quanto que é 8x menos 5x? 3x. Menos 20 menos 40. Você deve 20 e deve 40. Então, você deve 60. Tá? Soma e conserva o sinal. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Lembra? Tá negativo, continua negativo. Então, o x sozinho vai ser menos 60 sobre 3. Efetuando essa divisão. Então, o x vai ser o quê? Menos 20. Ok? Muito bem. Nós temos essas atividades aqui, ó, ABC, eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Resolvam. Que vai vir exercício no formulário também, desta forma para vocês fazerem. E na próxima semana eu faço a correção desses 3 exercícios, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar esse quadro aqui, ó. Nós vamos traduzir, tá? Da linguagem matemática para a numérica. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos usar o número y. Então, o dobro de um número. O que é o dobro de um número? Desse número que, no caso, é o y. O dobro é 2 vezes. Nós vamos ter 2y ou 2 vezes o y. Então, olha só, pessoal. Quando não tiver nada entre o coeficiente e a incógnita, já subentende que é multiplicação, tá? O próximo, quádruplo. O que é quádruplo? 4 vezes. Então, 4 vezes o y, certo? O próximo, triplo. O que é o triplo? 3 vezes. 3 vezes o y. Ok? Sucessor. O que é o sucessor de um número, gente? É o que vem depois. O sucessor de um número é sempre o número mais 1. Como a gente está considerando esse número y, então vai ser y mais 1, certo? O antecessor, pessoal. O antecessor de um número é o que vem antes. É sempre o número menos 1. Então, nós vamos ter y menos 1. Ok? Bom, e agora? Agora complicou um pouquinho, né? O dobro do sucessor. Mas vamos lá. O que é o sucessor? A gente já sabe que o sucessor é y mais 1. Então, o dobro de tudo isso aqui é 2 vezes.
ok? A metade desse número, metade de quem? Do y. A metade é sempre o número dividido por 2, tá? Ou você pode escrever também assim, ó, y dividido por 2, tá? Aqui, a metade do antecessor. Sabemos que o antecessor é y menos 1. O que é a metade? É isso aqui dividido por 2. Ou você pode escrever também y menos 1 dividido por 2. As duas maneiras estão corretas. E a diferença entre esse número e outro. Então, ó, diferença y menos qualquer outro número, y menos x, por exemplo, é a diferença entre esse número e outro. Então, estão aí, vocês podem estar anotando na apostila de vocês, voltem o vídeo quando for necessário, ok? Vamos continuar a explicação. Agora é o seguinte, nós temos este exemplo aqui, ó. Tá? Exemplo 1. Se um professor der 8 balas a cada aluno, irão lhe sobrar 44 balas. Se der 10 balas a cada aluno, irão lhe faltar 12 balas. Bom, nessa história, x representa o número de alunos. Qual deve ser a equação que a representa? Bom, vamos analisar o problema por partes, para vocês entenderem. Se um professor der 8 balas a cada aluno, irão lhe sobrar 44. Xx é o número de alunos, olha só, nós temos o quê? 8 balas a cada aluno, por isso que é 8x, mais 44. Certo? Então, até aqui sabemos que o total de balas que o professor possui é 8x mais 44. Bom, e se ele der 10 balas a cada aluno, então, ó, 10 vezes x, que é 10x, irão lhe faltar, palavrinha faltar, significa operação de subtração. Por isso que nós temos aqui, ó, 10x menos 12. Bom, o que acontece? Portanto, a mesma quantidade de balas, quando distribuídas dessa forma, não será suficiente. Como a quantidade de balas é a mesma, em ambas as situações, nós temos o quê? 8x mais 44 igual a 10x menos 12. Ou seja, quando a gente encontrar o x, que eu vou deixar para vocês encontrar em casa, vai ser exatamente o número de alunos. Ok? Então, vocês vão tentar fazer essa resolução em casa. Exemplo 2. O dobro do sucessor de um número é igual a 34. Qual é esse número? Ó, o dobro do sucessor. Nós temos aqui do lado, ó. Só que nós usamos o y. Aqui ele está usando o x. Não tem problema. Pode usar qualquer letra. Só que ele está usando o x. Vamos lá. O sucessor é y mais 1. O dobro é 2 vezes o y mais 1. Tá? Então, olha só. Do jeito que está escrito, é o jeito que você vai montar. Olha só. O dobro do sucessor é igual a 34. Montamos essa equação aqui. Atividade. Resolva as equações dos dois exemplos dados anteriormente. Pessoal, vocês vão tentar resolver esta equação aqui e esta equação aqui. Volte o vídeo se for necessário e olha lá como a Pro resolveu quando tem parêntese. E a Pro também explicou aqui nesta aula como faz isso aqui, ó. Tá? Então, vocês vão resolver a atividade 1 e a atividade 2. E eu vou deixar algumas atividades no Google Forms para vocês resolver e me entregar para a nota. Ok? Um beijo, até a próxima aula. Espero que tenha ajudado essa aula aqui para vocês entenderem um pouco mais de equação do primeiro grau. Ok? Beijão.